Olá, eu sou o professor Alexandro Bilar, coordenador da segunda mostra científica virtual do grupo de pesquisa Fitantrop, o FRPE. Em homenagem ao Dia da Caatinga, esse evento será veiculado no dia 28 de abril de 2022. Em meu nome e em nome da professora Regiane Pimentel, líder desse grupo, eu demonstro aqui toda a nossa satisfação em poder estar apresentando esses estudos tão relevantes de profissionais, estudantes e acadêmicos das mais variadas instituições de ensino superior. Então, espero que todos aproveitem e que engrandeçam o seu rol de conhecimentos com esses belos estudos realizados por nossos colegas das instituições que fazem parte do evento, como a Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde leciono na sua unidade acadêmica de Serra Talhada, e outras. Aproveitem, fiquem à vontade para postar comentários, porque esse vídeo está disponível no nosso canal do YouTube, do curso de bacharelado em administração da UFRPE UAST. Aproveitem e um excelente evento para vocês. Viva a nossa Caatinga, vamos protegê-la. Olá, aqui quem fala é Pedro Henrique Bezerra Oliveira. O trabalho visou apontar as principais atividades realizadas pela Associação Caatinga, buscando demonstrar a importância do seu trabalho com as associações, em concílio com o Estado, com a iniciativa privada e com as comunidades, podem ser significativos para a promoção da conservação da Caatinga. Nessa questão, vale ressaltar que a Caatinga é um bioma caracterizado pelo processo de degradação contínua advinda da ação humana e da escassez de fiscalização por parte do Estado. Aspirando a frear essa situação, encontra-se a Associação Caatinga, organização que promove atividades de conservação dos recursos do referido bioma. Assim, constatando-se a relevância da citada associação para a preservação da Caatinga, busca-se reforçar ao poder público e privado a importância de patrocinar iniciativas de caráter similar. Como procedimentos metodológicos, preferiu-se realizar uma pesquisa exploratória através de um estudo de caso pautado no levantamento e análise descritiva de dados obtidos no site da Associação Caatinga, com auxílio da biografia disponível no portal Periódicos CAPES e na plataforma Cielo, artigos do período de 2012 a 2021. Utilizando-se dos termos de busca associações e Caatinga. A pesquisa obteve como resultados parciais, através da verificação das atividades da associação, que as ações das associações estudadas estão centradas em reflorestamento, projetos de conservação e educação ambiental, em parceria com as organizações públicas e privadas, comunidades de municípios do Nordeste brasileiro. Essas atividades vêm ganhando a adesão de universidades, das comunidades e de algumas empresas privadas. Constatou-se o potencial dessas atividades e práticas para a preservação e restauração de ambientes semiáridos. Atestou-se como as organizações podem ter poder decisivo para o processo de conservação de um bioma, exercendo a função de condução e acompanhamento dos projetos, como os mencionados da Associação Caatinga, com grande impacto nas localidades onde são aplicados, ressaltando a necessidade do Estado e das comunidades apoiarem essas iniciativas. Em via do exposto, pode-se atestar que a Associação Caatinga desenvolve atividades sustentáveis e com grande potencial de mitigar os processos locais de degradação da Caatinga. Percebeu-se a importância da participação da iniciativa privada no apoio das atividades desenvolvidas pela organização analisada, prestando subsídio às suas atividades e auxiliando na divulgação das mesmas, além da importância das comunidades, no auxílio dos processos locais desenvolvidos pela associação. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando de um evento como Filantropo, e eu me chamo Elian Fernandes de Souza Bezerra, sou aluno PIBIC, CNPq, e sou aluno da UAST, UFRPE. Meu trabalho se intitula como Análise da Eficácia do ICMS Ecológico
no incentivo ao gerenciamento de resíduos sólidos. Na introdução, eu apresento que, em virtude do uso desenfreado dos recursos da natureza pelas indústrias e o aumento do consumo humano, se tem gerado grande volume de resíduos sólidos. O mundo corre contra o tempo para conseguir diminuir os impactos que o homem causa na natureza. Por isso que, a partir do final do século XX, essa preocupação foi aumentando. No Brasil não foi diferente, logo veio a implantação de um mecanismo tributário chamado de ICMS ecológico, através de uma possibilidade deixada na Constituição Federal, que basicamente incentiva e possibilita os municípios investirem no melhoramento ecológico de suas cidades. E o objetivo desse trabalho é apontar a eficácia do ICMS ecológico em políticas de incentivo ao gerenciamento de resíduos sólidos. E nos procedimentos metodológicos, eu procedi com um levantamento bibliográfico do tipo exploratório descritivo na plataforma de periódicos CAPES, utilizando-se de termos de busca como ICMS ecológico e alguns sinônimos, inclusive também sobre resíduos sólidos, filtrando o levantamento por artigos científicos publicados entre 2010 e 2021. E em seguida foi realizada uma análise qualitativa das revistas onde esses artigos foram publicados. E os resultados foi que, mesmo com os avanços ambientais e os incentivos do ICMS ecológico para os municípios do Brasil, estudos feitos pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, responsável pelo panorama de resíduos sólidos no Brasil, informam que mais de 40% de todo o lixo gerado no país não tem um destino correto. A região Nordeste é um local mais preocupante, pois apresenta 25% dos resíduos sólidos gerados. E aqui em Pernambuco, 3% dos valores do ICMS ecológico são repassados sobre critérios ambientais, deles 2% para resíduos sólidos. E a conclusão desse trabalho é que as políticas públicas têm grande impacto ambiental e econômico, além de ser um incentivo muito forte para os municípios seguirem as leis ambientais. Porém, o ICMS ecológico ele deveria ser utilizado como um critério de sustentabilidade de longo prazo, e às vezes isso não acontece, investindo mais nos critérios ambientais com foco na melhoria dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, o meu trabalho é esse, e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Bom evento a todos. Olá, sou Maria Ricael de Andrade Silva, aluna do curso de Administração da UFRPE UASH, e vou apresentar o trabalho intitulado Análise da evolução das legislações do ICMS ecológico no Estado do Rio de Janeiro. As transferências fiscais ecológicas, elas dizem respeito às transferências fiscais intergovernamentais com a utilização de critérios ambientais. Então, no Brasil, essa política pública, ela foi implementada em 1991 no Estado do Paraná. E no Estado do Rio de Janeiro, esse mecanismo de compensação financeira só veio a ser implementado em 2007. Então, dessa forma, o objetivo da pesquisa é avaliar a evolução das legislações sobre o ICMS ecológico em políticas de conservação de águas no Estado do Rio de Janeiro. Quanto aos procedimentos metodológicos, realizou-se uma análise descritiva e exploratória do critério de conservação de águas no Estado do Rio de Janeiro a partir da evolução das legislações que regem o ICMS ecológico e a proteção de mananciais de abastecimento. Em relação aos principais resultados, é que esse mecanismo ele teve indícios no Estado do Rio de Janeiro, né, através da Lei Estadual número 2664 de 1996, que foi quem estabeleceu a repartição do ICMS. E, posteriormente, a Lei Estadual número 5.100 de 2007, ela adicionou o critério de conservação ambiental na lei anterior, né, de 1996. Então, assim foi criado o ICMS ecológico no Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, houve a Lei Estadual, o Decreto número 46.886, que estabelece orientações sobre o critério de conservação de águas, tais como dispõe de 30%, segundo critérios destinados à qualidade ambiental dos recursos hídricos, e o inciso 4, que estabelece a criação do índice relativo de mananciais de abastecimento, que é o IRMA, que ele é obtido pela razão entre a área de drenagem do município e a área de drenagem total da bacia de captação para abastecimento público. De município situado fora da bacia, que ele é multiplicando pela cota parte da bacia. Então,
Desse modo, a partir da análise das legislações do Estado do Rio de Janeiro, o ICMS ecológico tem o potencial de contribuir para a melhoria das condições ambientais em nível local, principalmente em relação à proteção de mananciais. Olá, me chamo Luciano de Moura Santana Júnior, sou aluno do curso de Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e juntamente com meus amigos de equipe Cícero Raniel da Silva Cavalcante e Luiz Eduardo dos Santos Nunes, iremos falar sobre o aproveitamento de frutos nativos da Caatinga através de uma cooperativa no sertão da Bahia. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, com predominância de clima semiárido e grande biodiversidade. Apesar de possuir um clima seco, essa região possui frutos nativos, como o umbu e o maracujá do mato, e geram renda para muitas famílias. O objetivo deste trabalho é mostrar o aproveitamento de frutos nativos da Caatinga no sertão da Bahia através de uma cooperativa. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa documental, pois possui fonte recolhida de uma cooperativa de agricultura familiar do sertão da Bahia. Os resultados parciais obtidos foram os seguintes. A Coopercook, que é a cooperativa de agricultura familiar de Canudos, Uraçá e Curaçá, ela garante renda para algumas famílias do sertão baiano através do aproveitamento do umbu e do maracujá do mato. Os frutos são transformados em doces, compotas, polpas, geleias, umbuzada e cervejas artesanais. Em 2020, com a comercialização de produtos, a cooperativa obteve um faturamento superior a 3 milhões de reais, gerando emprego e renda para mais de 270 famílias. Os produtos são vendidos para cerca de 300 clientes em 17 estados do Brasil e exportados para Alemanha e França. O governo do estado destinou R$ 1.800.000 para a aquisição de novos equipamentos, desenvolvimento de rótulos e embalagens para viabilizar o acesso ao mercado europeu, como também certificações como de categoria de produtos veganos. Nos últimos 6 anos, quase 4 milhões de reais foram destinados à construção de uma unidade agroindustrial para o beneficiamento de frutas da agricultura familiar na região do semiárido baiano. Com a implantação da agroindústria, a produção, que era de 200 toneladas ao ano, passou a ter capacidade ampliada para 800 toneladas por ano. Podemos concluir então que a Caatinga pode ser explorada como fonte de renda para diversas famílias, sem a necessidade de desmatar, queimar ou outra forma de agredir o bioma. Autoridades competentes devem incentivar políticas públicas de sustentabilidade para que o homem do campo aproveite melhor o seu espaço sem destruir a Caatinga. Meu nome é Maria Luísa Menezes Ferreira e hoje eu vou abordar a temática descarte sustentável de resíduos eletrônicos. Devido ao constante avanço da tecnologia e à presença de significativas inovações nos celulares, tablets, computadores e demais produtos eletrônicos, o descarte desses objetos faz de maneira contínua e permanente, implicando na redução do seu tempo de uso. Assim, em inúmeras vezes são descartados junto ao lixo comum sem a devida proteção e tendem a causar implicações ao meio ambiente. A pesquisa Resíduos Eletrônicos no Brasil, realizada em 2021, indicou que o país ocupa o posto de quinto maior gerador desse poluente. Todavia, apenas 3% desse material foi devidamente reciclado. O objetivo do trabalho é indicar como deve ser feito o descarte apropriado dos resíduos eletrônicos pelos serviços de coleta. O estudo foi exploratório, com abordagem qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica nas plataformas Cielo Brasil e Google Acadêmico. Foram analisados 11 artigos, encontrados através de palavras-chave: resíduo eletrônico, lixo eletrônico e reciclagem eletrônica. Os textos consultados foram publicados entre os anos de 2017 e 2021. Os dados levantados apontam que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser recolhidos através de sistemas de coleta feitos nas residências por meio de mutirões ou sistemas de ecopontos, organizados pelos órgãos públicos em parceria com organizações não governamentais. Após a coleta, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos precisam passar por um processo de manufatura reversa, onde os materiais são desmontados e classificados.
As substâncias tóxicas devem ser neutralizadas utilizando diversos processos físico-químicos para inativar os resíduos vilões do meio ambiente, e os materiais como aço, plástico, ferro, alumínio, fios e cabos necessitam ser separados e conduzidos a um local de coleta especializada. Nesse momento, são retiradas as impurezas, triturados e derretidos, sendo transformados em novos produtos que retornam ao mercado sem apresentar perca na qualidade, em especial o aço, onde as indústrias metalúrgicas utilizam-no como matéria-prima e estimulam a coleta e reciclagem desse material, contribuindo para um planeta mais sustentável, reduzindo a extração de recursos naturais. Pode-se concluir que a população e os órgãos públicos devem trabalhar em parceria, a fim de promover ações que conscientizem a sociedade para um descarte sustentável do resíduo eletrônico. Isso trará benefício para aqueles que têm a reciclagem como meio de subsistência, além de preservar o meio ambiente. Outra alternativa é a inserção de lixeiras de coleta seletiva cor cinza, no intuito de selecionar esses itens que são jogados de forma incorreta e degradam o ambiente. Olá, aqui quem fala é Pedro Henrique Bezerra Oliveira. O trabalho visou identificar o perfil majoritário das comunidades que manejam atividades de impacto no bioma analisado e verificar se o poder público dispõe de ferramentas de descentralização de gestão, a fim de demonstrar a importância da convergência desses dois fatores para a conservação da caatinga. Nessa questão, vale ressaltar que a gestão ambiental pautada na descentralização, isto é, no conselho de interesses do poder público e das comunidades no tocante à preservação e o uso sustentável da natureza, é, muitas vezes, apontada como a configuração adequada à conservação de uma unidade biológica. Dessa forma, o presente escrito expõe como o gerenciamento ambiental exercido na Caatinga por parte do Estado pode beneficiar do apoio das comunidades em sinergia, de modo a estimular uma realidade de manejo florestal sustentável e de preservação desse bioma. Como procedimentos metodológicos, preferiu-se realizar um estudo descritivo e bibliográfico, com análise exploratória de artigos, período 2012 a 2021, na plataforma Cielo e de dados geográficos, sociais e econômicos disponibilizado pelo IBGE, pelo Ministério do Meio Ambiente, publicações entre 2011 e 2020, além das referências às ações da Associação Caatinga e a Reserva da Biosfera da Caatinga. A pesquisa obteve como resultados parciais, através da verificação do perfil social predominante no manejo da caatinga, que esse grupo é representado por pequenas propriedades rurais, com predominância da agricultura familiar descontínua, em via da irregularidade do volume das precipitações, pelo pastoreio intensivo para a pecuária e a caça desenfreada, que, junto às médias propriedades, realizam exploração recorrente de madeiras nativas para fins domésticos e industriais. Além disso, percebeu-se que as atividades anteriormente mencionadas, bem como sua perpetuação irracional, são responsáveis por processos de desertificação e perda dos recursos naturais do bioma caatinga. Por fim, apurou-se que o poder público carece de mecanismos de descentralização no que tange ao gerenciamento e à governança ambiental na Caatinga, evidenciando a necessidade de a gestão ambiental local, transpor os limites da administração formal, voltando a atenção das comunidades no tocante à preservação desse domínio morfoclimático. Em via do exposto, ressalta-se a importância da efetivação de um modelo de gestão ambiental pautado pela sinergia entre as ações do Estado e das comunidades locais, de modo a garantir a perpetuação do único bioma exclusivo do Brasil. Ecoturismo no bioma Caatinga, conservação ambiental e desenvolvimento econômico. Um trabalho realizado por Ana Rafaela da Costa e por mim, Janine da Silva Gomes, alunas do curso de Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e pelo professor Alessandro Bezerra Correia Bilar, docente da mesma instituição. Sabendo-se que a Caatinga é um bioma exclusivo encontrado no Brasil, ele é caracterizado por sua biodiversidade única e diferenciado dos demais biomas. No entanto,
ele é um dos mais desprotegidos e mais degradados pela ação humana. Por isso, existem práticas como o ecoturismo, que promovem uma prática sustentável de turismo e uma busca pela conservação do meio ambiente, bem como também a conscientização ambiental. Por isso, o objetivo do nosso trabalho foi de demonstrar como o ecoturismo ele pode ajudar na conservação da caatinga e, ao mesmo tempo, proporcionar uma renda para as populações locais. Utilizamos um estudo exploratório de abordagem qualitativa através de pesquisas bibliográficas nas plataformas de periódicos CAPES, Cielo e SPEL. Através dos resultados obtidos com os 15 artigos selecionados e analisados, podemos constatar que, apesar das práticas turísticas se apresentarem como fonte de renda local, algumas especificações devem estar presentes neste tipo de atividade, principalmente porque elas não devem promover alterações nos biomas. Torna-se, então, primordial investir em uma infraestrutura que seja adequada e que comporte a proposta de preservação dos pontos turísticos visitados. A busca, então, pelo apoio de políticas públicas governamentais para o auxílio da proteção da natureza é indispensável, já que estudos recentes podem apontar que menos de 1% do bioma da Caatinga está protegido por as unidades de conservação. Sendo assim, nós podemos concluir que a atividade do ecoturismo no bioma Caatinga é de proporcionar o desenvolvimento da região por intermédio de ações empreendedoras sustentáveis e relacionadas ao turismo, e ao mesmo tempo também promovendo a conservação ambiental e auxiliando na manutenção de uma biodiversidade, sendo necessário também o aporte de políticas públicas que sejam voltadas para alcançar tais propósitos. Olá, eu sou Rodrigo Ferraz Jardim Marques, da CPRH Pernambuco, e vou apresentar o trabalho intitulado Estudo de uma operação de fiscalização ambiental no Parque Estadual Mata da Pimenteira, à luz da ciência da administração. Esse trabalho tem como coautor o Alexandro Bezerra Bilar, da UFRPE-UAST. O Parque Estadual Mata da Pimenteira, PEMP, localizado em Serra Talhada, Pernambuco, criado pelo Decreto Estadual 37.823 de 2012, possui o título de primeira unidade de conservação criada pelo governo do estado no bioma Caatinga. Nesse ano de 2022, essa área de proteção ambiental, gerida pela Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH de Pernambuco, completou uma década de existência e, durante esse período, tem enfrentado vários desafios para alcançar os seus propósitos preservacionistas. Dentre os principais problemas vivenciados pelo parque, consta a caça de animais silvestres, crime ambiental previsto pela Lei Federal 9.605 de 98, gerador de grande risco à biodiversidade, pois pode causar redução de população, chegando até mesmo à extinção de espécie e, consequente, desequilíbrio ecológico, o que requer ação fiscalizatória bem administrada. O presente estudo propõe-se a identificar a aplicação de conceitos da administração nos processos de planejamento e execução de uma operação de fiscalização ambiental realizada no PEMP e os resultados obtidos. Procedeu-se uma pesquisa exploratória do tipo estudo de caso, com observação direta e pesquisa documental sobre uma operação de fiscalização realizada no PEMP pela CPRH nos dias 5 e 6 de março de 2022. Atestou-se que o processo de planejamento dessa operação compreendeu as seguintes etapas: recebimento de denúncia pela ouvidoria, avaliação de sua pertinência via nota técnica, planejamento das ações, organização dos recursos necessários, execução e análise dos resultados. Para a emissão da nota técnica relativa à denúncia, constatou-se a utilização da técnica do diagrama da espinha de peixe, Ishikawa, para avaliação de possível relação de causa e efeito. No planejamento e na organização da operação, que contou com a participação de fiscais da Unidade de Gestão das Unidades de Conservação, da CPRH e do Patrulhamento Comunitário Rural do 14º Batalhão de Polícia Militar, foram identificados princípios da gestão por resultados, como escolha de atividades, definição de papéis e tomada de decisão em conjunto. Essa operação autuou 3 infratores que adentraram o parque portando carabinas de pressão e lunetas de precisão para a caça de mocós. Os caçadores foram conduzidos à delegacia de polícia local. Também foram libertadas 7 aves silvestres de um cativeiro ilegal na zona de amortecimento do PEMP. Constatou-se presença de importantes conceitos da administração durante os processos de planejamento, execução e avaliação da supracitada ação na unidade de conservação estudada, principalmente relacionadas à gestão por resultados. Palavras-chave: área legalmente protegida, lei dos crimes ambientais, preservação da caatinga.
venho apresentar as formas de produção econômicas na Caatinga e seus impactos naturais, realizado pesquisa pelo Gabriel Feitosa Rodrigues de Paula, da UFRPE-UAST. A Caatinga muitas vezes é vista apenas como um bioma que é caracterizado pelo seu clima seco e localizado predominantemente em lugares menos abastados no quesito econômico. Apesar de todas as dificuldades, ela consegue oferecer formas de gerar renda para os seus habitantes e também fornecendo insumos como frutas, legumes para serem utilizados e comercializados, assim gerando um valor econômico para os trabalhadores da área e para a economia do país. O objetivo aqui é identificar as principais formas de exploração existentes na Caatinga e relacionar seus impactos tanto naturais quanto econômicos que são gerados através da sua utilização. Foi realizado esse trabalho através de um estudo exploratório com abordagem qualitativa através de pesquisas bibliográficas feitas nos sites periódicos, CAPES e plataformas Cielo, utilizando alguns termos específicos. O resultado foi que os dados apontaram que o comércio madeireiro, através da utilização de extração de madeira para a utilização no setor industrial, que demandam grande quantidade e assim as utilizam como fonte de energia, forma de lenha, carvão vegetal e algumas outras formas como exceção, conseguem sim impactar a economia regional. A falta de fiscalização acaba influenciando na extração ilegal da madeira na Caatinga, o que dificulta saber qual é o consumo madeireiro do bioma. Outra forma de produção econômica identificada foi a agropecuária, sendo ela a pecuária extensiva, sendo a agropecuária feita por atividades como lavoura temporária, horticultura, floricultura, lavoura permanente, semente, mudas, pecuária e criação de outros animais, pesca e aquicultura. Outras formas econômicas, mas que geralmente são produzidas em escala menor, são a produção de algodão, castanha de caju, frutos como umbu e mangaba. A conclusão foi que, diante do que foi estudado, fica evidente que a Caatinga sim consegue fornecer insumos que movimentam a economia, tendo um impacto considerável no processo industrial, através do comércio madeireiro, que consegue gerar bastante dinheiro no mercado, porém causa danos florestais em proporções incalculáveis, assim prejudicando a fauna, flora e até nós seres humanos, deixando claro que a utilização da agropecuária sustentável, a agroecologia, também como forma de produção econômica, é muito mais benéfico, já que causam consideravelmente menos danos ambientais e também conseguem ajudar os moradores locais fornecendo alimentos. Olá, sou Giovana Maria Alves Duarte, estudante do curso de Administração na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. E juntamente com Damiana Barbosa dos Santos, elaboramos o resumo de título Gestão de Resíduos Industriais envolvendo aspectos econômicos, no grupo temático 1. Introdução. O gerenciamento de resíduos industriais tem se tornado um assunto cada vez mais pautado, tendo em vista que os consumidores se mostram mais preocupados com questões ambientais. Dessa maneira, as indústrias buscam investir em tecnologias para implementar processos que diminuam a agressão ao meio ambiente, gerando menos resíduos e fazendo o descarte correto para os produzidos. A preocupação dos consumidores influencia as indústrias a criarem processos mais limpos, sendo essa ação utilizada como estratégia para atrair mais clientes, pois a forma com que a empresa é vista pelo consumidor é muito importante para o seu sucesso. Nesse sentido, o interesse em abordar a gestão de resíduos industriais se deu de reflexões e questionamentos acerca dessa temática, onde se buscou verificar de que forma esse tema é tratado como benefício às indústrias. Objetivo: expor de que maneira são tratadas a importância e vantagens que a gestão de resíduos gera nas indústrias que implementam essa medida. Procedimentos metodológicos. Este trabalho é resultado de uma pesquisa de revisão bibliográfica, estudo de artigos científicos, realizando pesquisa do tipo exploratória e descritiva na plataforma Cielo. Utilizou-se o termo de busca Gestão Ambiental e Indústria, filtrando o levantamento por artigos publicados nos últimos 10 anos. Analisando as informações fornecidas dos materiais encontrados. Foram identificados 33 periódicos, sendo 4 desses com enfoque na abordagem do tema com os anos de publicação. Um deles em 2012, 2 deles no ano de 2014 e um em 2015. Analisando os dados, os resultados finais, mostrou-se que as indústrias são mais valorizadas, melhoram economicamente e favorecem o meio ambiente ao adotarem medidas ambientalmente corretas. Sendo assim, as indústrias, a fim de dominar o mercado, não perder clientes e cada vez mais cientes da imensa geração de resíduos, estão cada vez mais incluindo ações que miram reduzir os impactos ambientais. Como conclusão,
Constatou-se que as indústrias devem se preocupar com os impactos que a sua produção causa no meio ambiente e trabalhar para que melhorias ocorram, gerando também grandes vantagens para o seu crescimento. A gestão de resíduos tem como objetivo melhorar o planeta em que vivemos, sendo exposto nesse trabalho o quanto essa gestão também beneficia as indústrias, melhorando a sua produção, economia e se tornando uma estratégia que atrai ainda mais consumidores e contribuindo com o bem-estar da humanidade. Olá, me chamo Ana Beatriz Henrique da Silva e irei apresentar nosso trabalho intitulado Governança Ambiental, a solução para um desenvolvimento sustentável. Diante das aceleradas transformações ocorridas em âmbito econômico, social, tecnológico e ambiental, a mudança nos padrões de consumo tomou espaço. Com isso, ficou evidente a necessidade de atenção perante os mecanismos tradicionais utilizados pelo governo, assim emergindo a governança ambiental, tendo como objetivo conceituar a governança ambiental para a compreensão da temática com o intuito de identificar os mecanismos que minimizam os principais impactos relacionados ao ambiente. Para a realização desse estudo, utilizou-se de um levantamento bibliográfico de caráter descritivo e exploratório através de sites e da plataforma Cielo. Utilizou-se os termos de busca governança ambiental, filtrando o levantamento por artigos publicados entre 2010 a 2020. O estudo revelou que, dada a amplitude do termo governança ambiental, houve uma dificuldade para atender ao objetivo da pesquisa, conceituar a governança ambiental, mas deixou em pauta sobre o que deva ser discutido e priorizado, tendo em vista que este exerce o papel de gestão através da coordenação das ações do Estado e da sociedade, no qual todos são responsáveis pelo meio ambiente e que carecem de cooperar para a efetivação de políticas ambientais contribuindo para o desenvolvimento sustentável e social igualitário. Diante do exposto, caracterizando as bases históricas, esse é um assunto analisado e de problema percebido há muito tempo, com conceitos governamentais que se moldaram ao longo dele, em busca de um desenvolvimento sustentável que se adeque aos problemas que foram gerados e que ainda ocorrem. Entretanto, a relação da sociedade com a natureza ainda reflete em um uso insustentável, se tornando necessário uma imposição e controle mais rígido das políticas ambientais, cobrando mudanças de atitude dos cidadãos em relação ao uso e proteção dos recursos naturais. Muito obrigada. Oi, sou Natália Pereira. O tema apresentado é Promoção da Sustentabilidade. Qual o papel do gestor público? Adotar práticas sustentáveis é essencial para a preservação ambiental, visto que o meio ambiente tem sofrido grandes impactos e merece atenção por parte de todos, principalmente dos gestores públicos, visto que devem implementar ações que busquem a melhoria da qualidade de vida da população. Com isso, a gestão pública apresenta grande importância para que a população reflita sobre as práticas sustentáveis, pois os administradores públicos, como líderes das cidades, devem buscar a construção de práticas educativas, bem como hábitos sustentáveis nas pessoas. Contudo, sabe-se que a gestão pública enfrenta alguns desafios. Entre eles está o desenvolvimento de modelos de gestão que estejam com suas missões e objetivos alinhados com a sustentabilidade do meio ambiente. O objetivo é analisar a importância dos gestores públicos na promoção da sustentabilidade, com o auxílio de ações que estimulem a população a adotar práticas ambientais. Procedimentos metodológicos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória. Tal pesquisa foi procedida nas plataformas Google Acadêmico e Cielo, utilizando os termos de busca gestão pública e sustentabilidade. Foram identificados 9 artigos na plataforma Cielo, sendo selecionados e analisados 4. E na plataforma Google Acadêmico, por ser vasto em artigos, foram selecionados 5, que falavam diretamente sobre o assunto da pesquisa, sendo publicados entre 2012 a 2021, todos em português. Resultado: com base na análise, pôde-se constatar que há práticas simples e mais complexas, às quais os gestores podem aderir ou intensificar para que haja uma mudança na percepção da sociedade. Dentre as ações mais identificadas são as relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS,
que reúne 17 objetivos que envolvem os horizontes social, ambiental e econômico. Com isso, os gestores podem incentivar a redução de água, energia, papel, assim como reciclagem e reaproveitamento, adotar a documentação eletrônica, buscar fornecedores sustentáveis, diminuir o consumo de produtos descartáveis. Constatou-se ainda que é papel do gestor público apoiar e prover parceria para projetos criados por moradores locais. Conclusão: diante do exposto, conclui-se que, mesmo tendo vários desafios na gestão das cidades, por causa de outras questões que devem ser analisadas pela gestão pública, os gestores públicos apresentam grande importância para o desenvolvimento sustentável, visto que devem buscar uma gestão que seja voltada para a sustentabilidade e que busque a participação da população por meio de hábitos sustentáveis. Eu sou André Felipe Xavier Gomes da Costa e estou apresentando, junto com o meu orientador, Pedro Léo Costa, este resumo para o evento Filantropo 2. O tema do meu resumo é responsabilidade socioambiental como fator para o planejamento das organizações da Caatinga. Começando pela introdução, a gestão ambiental nas empresas brasileiras tornou-se mais evidente nos últimos anos. Todavia, essa questão das empresas ainda se mostra problemática, pois revela uma forte dependência de estudos voltados para o macro, descartando as peculiaridades de cada estudo com suas atividades econômicas principais e seus biomas característicos. Dentre eles, destaca-se a Caatinga, pela sua vulnerabilidade quanto à definição e mensuração de áreas de proteção legal e a seu clima favorável e processos de erosão e desertificação. Fonte de Silva/Reis, de 2019. Com relação ao objetivo desse trabalho. O fim desse trabalho é identificar como as empresas da região da Caatinga formularam suas estratégias considerando a responsabilidade ambiental em sua totalidade e tanto os desafios como os benefícios que ela proporciona. Sobre os procedimentos metodológicos ou material e métodos utilizados. Efetuou-se essa pesquisa como revisão bibliográfica com 10 artigos pesquisados no acadêmico e no sistema periódico da CAPES, e 3 livros da plataforma virtual Minha Biblioteca, o FRPE. Analisaram-se textos que discorriam acerca do quadro específico da Caatinga em estudos de casos de empresas típicas da região e a postura delas no compromisso socioambiental e na gestão ambiental aplicada sobre elas. O que compete ao referencial social teórico dessa pesquisa, usou-se dos livros citados para conceituar elementos básicos e mais concretos sobre a gestão ambiental brasileira nos últimos anos, no viés macroespacial, a fim de examinar como fatos mais presentes no cenário nacional e como eles se refletem no campo específico da Caatinga. Enfatiza-se que se restringe a coleta de documentos no período de tempo entre 2015 a 2020. Quanto aos resultados e discussões obtidos. Os dados obtidos apontaram como a responsabilidade socioambiental dessa região é obstruída por 2 aspectos: as incertezas que envolvem o planejamento visando o desenvolvimento sustentável e a conscientização das empresas e até da população local sobre a importância do comprometimento ambiental. No primeiro ponto, as instituições não conseguiram mensurar como os benefícios que uma boa gestão ambiental gera, suplantam os riscos e custos ocasionados porque sua condição financeira impossibilita seguir um plano com esses desafios. No outro, a educação ambiental mostra-se precária nesse espaço, promovendo menor apoio local por parte da população no retorno financeiro que a organização com esse raciocínio conseguiria adquirir e na falta de profissionais capacitados nesse ramo da gestão ambiental. Concluindo, logo entende-se que há vários empecilhos para o planejamento com foco na responsabilidade socioambiental na área da Caatinga, decorrentes da falta de conscientização de seus efeitos e de sua execução na perspectiva de seus agentes e as organizações e a sociedade de modo geral, mas no caso principalmente da região do grupo analisado, do bioma analisado da Caatinga. Saudações a todos, me chamo Eric Ben, vou apresentar agora o trabalho intitulado Um estudo sobre eventos extremos climáticos na Mata Atlântica. O trabalho foi desenvolvido em parceria com os professores Glaucio Rabelo e Hernandes Silva. Na introdução eu trago que os dados climáticos globais são cada vez mais consultados para diversos estudos, pesquisas, bem como para a tomada de decisão por parte dos gestores públicos, auxiliando na elaboração de ações e monitoramento em si das mudanças climáticas e seus consequentes eventos extremos climáticos. Nessa perspectiva, a presente pesquisa teve o objetivo de demonstrar a importância dos dados relativos aos eventos extremos climáticos na Mata Atlântica.
No que diz respeito à metodologia, este estudo classifica-se como exploratório, tendo realizado um levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados entre 2000 e 2022 na plataforma Web of Science, bem como um levantamento documental dos dados do Ministério do Meio Ambiente, em especial relacionados ao estudo de impactos do clima na Mata Atlântica entre os anos de 1990 e 2021. Partindo agora para os resultados, evidencia-se que, diferenciado da média, uma série de eventos climáticos em um determinado espaço geográfico em um certo período de tempo é considerado um evento extremo do clima. Além disso, os resultados também mostram que os dados do Ministério do Meio Ambiente, em especial os dados referentes ao estudo de impactos do clima na Mata Atlântica, são em sua maioria geográficos e trazem importantes variáveis climáticas. Essas variáveis estão divididas em 4 principais agrupamentos, os chamados dias consecutivos, ondas de calor, noites quentes e extremos de precipitação. Os dados são referentes a toda a cobertura da chamada Lei da Mata Atlântica. Por fim, conclui-se que o uso desses dados vem se tornando indispensáveis para pesquisas, entre outras aplicações, e a presente revisão realizada no estudo carrega grandes contribuições para a definição dos eventos extremos climáticos e o uso desses dados, em especial os extraídos do Ministério do Meio Ambiente. A pesquisa intitulada Unidades de Proteção Integral em Áreas de Caatinga Pernambucana foi desenvolvida por mim, Gilvan Lopes Serafim Filho, por Eric Ben dos Santos e por Rejane Magalhães de Mendonça Pimentel. A vegetação da Caatinga nordestina vem sendo explorada pelo homem desde antes da colonização, quando os povos originários, também conhecidos como povos indígenas, e também os colonizadores, faziam uso do território para caça, coleta de frutos e práticas agrícolas. Algumas dessas práticas, infelizmente, persistem até os dias atuais, e de uma forma muito mais agressiva ao meio ambiente. Essa realidade ela não é diferente aqui em Pernambuco. Assim, as unidades de conservação de proteção integral, na categoria que mantém esses ecossistemas livres das alterações antrópicas, admitindo apenas o uso indireto dos recursos, são de grande importância para que essas áreas sejam de fato preservadas. O estudo ele teve como objetivo classificar as unidades de proteção integral em áreas de Caatinga Pernambucana e, para tanto, foram utilizados dados tabulares e georreferenciados da Agência Estadual do Meio Ambiente, o CPRH, o software QuantoGIS, para o cálculo de área, e o RStudio para a análise dos dados. O estudo ele envolveu um levantamento de publicações dentro do período de 2000 a 2022, através de plataformas online como a Cielo, o Web of Science, o Science Direct, ResourceGate, e utilizando palavras-chave tais como Caatinga, Pernambuco e proteção integral. No estudo, foram considerados 22 artigos no total. Os resultados mostraram que Pernambuco possui 89 unidades de conservação estaduais, sendo 44 de proteção integral, subdivididas em monumento natural, estações ecológicas, parques estaduais e refúgios da vida silvestre. Dessas 44, apenas 10 são do bioma Caatinga, sendo uma estação ecológica, um monumento natural, 2 parques estaduais e 6 refúgios da vida silvestre, conforme mostrado no quadro 1. Conclui-se que existem poucas áreas de Caatinga protegidas, correspondendo apenas a 1,64% da área total de Caatinga para o estado de Pernambuco. Assim, a proteção ela perpassa não apenas pela necessidade de reconhecer legalmente as unidades de proteção integral, mas também pela necessidade de investimento em fiscalização e estudos de caráter ambientais para que essa manutenção seja de fato assegurada. Obrigado. Saudações a todos, me chamo Eric Ben. Vou apresentar agora a pesquisa intitulada Efeito de borda por uso rural no entorno de fragmentos de Mata Atlântica. A pesquisa foi desenvolvida sob orientação da professora Rejane Pimentel e da professora Milena Silva.
Na introdução eu trago que o processo de formação de bordas em fragmentos florestais é um processo natural. No entanto, seus efeitos são intensificados em decorrência das perturbações ocasionadas por intervenções antrópicas e, dentre elas, aí no caso, o uso rural. Nessa perspectiva, a presente pesquisa tem o objetivo de diagnosticar o efeito de borda causado por uso rural no entorno de fragmentos de Mata Atlântica. No que diz respeito à metodologia, toda a pesquisa foi desenvolvida no município de São Vicente Ferre, localizado na região norte do Agreste Pernambucano. Para a fotointerpretação foi utilizada apenas imagens do satélite Landsat 8, especificamente do dia 23 de janeiro de 2021. Todo o geoprocessamento foi realizado no QGIS e foi adotado um raio de 300 metros no sentido exterior e interior do fragmento para o diagnóstico do efeito de borda especificamente por uso rural, baseado na metodologia de Nascimento e Lawrence. Os resultados mostram que os 48 fragmentos identificados estão sob efeito de borda de origem rural. A média geral da área sob efeito de borda nos fragmentos é de 0,12 km², sendo 5,35 km² a maior área de borda e 0,01 km² a menor área, evidenciando a discrepância na dimensão dos fragmentos e a consequente inexistência de núcleos em alguns dos fragmentos identificados. Ainda nos resultados, foi possível verificar o tombamento de indivíduos de médio a grande porte nas áreas sob efeito de borda. Além disso, o empobrecimento da camada de serrapilheira nas proximidades à borda e a existência de comunidades de espécies exóticas nessas áreas de borda, penetrando aí os fragmentos de mata. Por fim, conclui-se que o efeito de borda causado por uso rural no entorno de fragmentos no município de São Vicente Ferre tem grande alcance de área, com consequências maléficas para a manutenção da Mata Atlântica. Cabe ressaltar que a Mata Atlântica preservada garante a estabilidade do solo, manutenção do microclima, entre outros serviços ecossistêmicos fundamentais para o uso rural.